Tá caindo a máscara? Não? E se o Globo contar para você? Cai a máscara. Lula nunca foi defensor de qualquer democracia. Pois é, caiu a máscara, né? A Bárbara do Tietolizei ainda tirou onda aqui, né? Tirou sarro com a galera aqui, né? Nossa, temos um Sherlock Holmes aqui. Pois é, Sherlock Holmes de descobrir que o Lula nunca foi pela democracia. Aí tá fácil demais de descobrir isso, né? Só que o que faz com que o Lula permaneça do lado do Maduro, mesmo sabendo que o Maduro vai cair? O Lula não vai conseguir segurar o Maduro. Lula, o Petro, o Obrador, e aí tem o Putin, mas o Xi Jinping, né? Tem o presidente da Rússia e o presidente da China também, que estão dando suporte, inclusive mandando mercenários para matar o povo venezuelano. Mesmo assim, a resposta do povo está sendo essa aqui, ó, arrastando a estátua do Hugo Chávez, correndo, não vão conseguir vencer esse tanto de gente na rua. O povo está revoltado contra esses ditadores safados de esquerda que é o Maduro. Não adianta a mídia porca, canalha, mentirosa, vir com esse discursinho, mas o Maduro é de direita, o Maduro não é de esquerda. Isso é papo de canalha, de gente sem vergonha, de gente que não tem um pingo, mas um pingo de moral. E o que a Venezuela está fazendo e o que o Maduro está fazendo? Escancarando, esfregando na cara da população mundial quem é a verdadeira esquerda, a extrema esquerda, e de que lado que o Lula está. O lado do Maduro, da extrema esquerda. Não à toa, depois do Maduro falar que o Lula está dando ajuda, está começando a escancarar. O chanceler do Brasil, da Colômbia e do México cogitam ir à Venezuela para dialogar com Maduro e González. Vocês acham mesmo que eles vão conseguir dialogar com González? O González, nada não, está só ameaçado de morte pelo regime de Maduro. Então você acha que ele vai pôr a cara para conversar com o Mauro Vieira, se arriscando a ser pego pelo regime de Maduro por uma denúncia de onde ele está? E olha só, tem gente tão absurda que, olha só, o Urrutia faltou em audiência no Supremo da Venezuela, que serviria para levar as provas da suposta fraude. Brasil de fato, isso aqui não deveria nem ser levado a sério, né? Faltou por quê? Edmundo González Urrutia, principal candidato da oposição venezuelana, que vem alegando que houve fraude nas eleições presidenciais do último domingo, não compareceu à reunião do Tribunal Supremo da Justiça do país, que aconteceu hoje. Vocês estão brincando com a nossa cara? Vocês estão achando que a gente é burro demais para acreditar numa matéria dessa? Se o cara aparece lá, ele ia chegar no Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela. Chegando lá, tem um cartaz, tem uma foto do Maduro lá, né? Tem uma tatuagem no peito de cada um dos juízes com o coraçãozinho do Chaves e do Maduro. São todos chavistas. Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira. E aí, ainda há luz no jornalismo brasileiro? Sim, ainda há luz. O Demétrio, por exemplo, falou na lata o que está acontecendo sobre essa fraude descarada, sobre essa hipocrisia descarada da esquerda junto com o Maduro. Dá uma olhada. É a continuação de uma das fraudes eleitorais mais descaradas de toda a história, se não a mais descarada de toda a história. Isso porque a oposição publicou cerca de 80% das atas emanadas das urnas. Com base nas atas publicadas pela oposição, os Estados Unidos declararam ou se congratularam com o candidato opositor, Edmundo Urrutia, pela sua vitória por larga margem. O Chile denunciou a fraude. Outros países denunciaram a fraude. O Brasil não denunciou a fraude. O Brasil pediu, meio que aos murmúrios, que o Conselho Nacional Eleitoral divulgue as atas. Coisa que ele não faz. Ele divulga um número que ele inventou e que não tem uma base em atas eleitorais.
O Brasil diz que quer que o Conselho Nacional Eleitoral divulgue as atas, mas o Brasil não aceita que as eventuais atas, hipoteticamente divulgadas algum dia pelo Conselho Nacional Eleitoral, sejam cotejadas com as atas publicadas pela oposição. É fácil cotejar, são documentos emanados de urnas eletrônicas. Não dá para fazer uma boa falsificação desses documentos. Peritos, né, observadores independentes, podem cotejar as atas. Por exemplo, o Centro Carter, que estava nas eleições e que está pedindo as atas. Mas o Brasil é contra que observadores independentes analisem as atas. O Brasil vetou na Organização dos Estados Americanos, vetou não, o Brasil se absteve e com isso impediu a aprovação na OEA de uma resolução na qual se pedia a apresentação das atas e o cotejo das atas por observadores independentes. O Brasil foi responsável pela não aprovação dessa resolução. E Lula declarou que a solução deve ser dada pela justiça venezuelana, ou seja, por tribunais com juízes amestrados, indicados todos por Maduro, que mandam prender opositores e que proíbem candidaturas, que foi o que Maduro começou a fazer. Maduro pediu ao Supremo venezuelano para certificar a sua vitória, sem atas, inclusive. Ou seja, Lula deu um caminho para Maduro supostamente legitimar uma fraude descarada que todos os observadores com a cabeça no lugar sabem que é uma fraude descarada. 2 pontos a serem analisados e é polêmico que eu vou falar aqui, muito polêmico. O primeiro, eu discordo do Demétrio quando ele falou que o Lula é responsável pela Organização dos Estados Americanos não terem aprovado a resolução que exigia do Maduro que ele apresentasse as atas e maior rigidez ao Maduro. Eu não vejo o Lula como responsável, eu vejo ele como cúmplice. Segundo ponto, o Demétrio falou que o Lula está entrando em contato, e a gente viu o Maduro falando que conversou há 15 dias com o Lula, pouco antes das eleições, e que depois o Celso Amorim está mantendo contato constante, explicando para o Maduro como ele deve agir. E o Demétrio falou o seguinte: Lula está dando o caminho, né, de como o Maduro deve agir. Eu tenho uma visão de que quando a gente dá o caminho para alguma coisa, por exemplo, eu consigo ensinar você a crescer no YouTube. Afinal, eu tenho um canal de 1.600.000 seguidores, eu sei como me posicionar, eu sei como funciona, quer dizer que eu já fiz isso. Para mim te dar o caminho de como fazer uma coisa, eu já tenho que ter experiência nisso. Isso te chama atenção? Chama muita atenção? A experiência? Se é que você está me entendendo? Pois é, chama atenção. Eu sei que chama. E aí, meu irmão, sabe, cada dia que passa, o discurso é o mesmo. A farsa na Venezuela. Ao não condenar a fraude nas eleições venezuelanas e a perseguição implacável aos opositores de Nicolás Maduro, o presidente brasileiro se declara inimigo da democracia. Pois é. Você pode enganar todos por algum tempo. Você pode até enganar alguns por todo o tempo, mas nunca você vai enganar todos por todo o tempo. Essa frase é mágica. E para aqueles seres asquerosos que falavam, é pela democracia, prende esse povo que é contra o Lula porque é contra a democracia. Para aqueles seres, que faziam isso, que falavam isso, estão começando a entender. E a verdade vos libertará, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Além da falta de checagem independente, o Conselho Nacional Eleitoral demorou para divulgar o vencedor porque os sistemas ficaram fora do ar. Segundo o Conselho, um ataque hacker do Elon Musk. Só para deixar claro, esse ataque hacker, segundo Maduro, foi do Elon Musk. Oriundo da Macedônia do Norte, deu pane nos computadores. Quando as máquinas voltaram a funcionar,
Maduro apareceu com 51% dos votos contra 44% do adversário. Mesmo os eleitores tendo publicado nas redes sociais as atas de votação que mostravam Gonçalves na dianteira. Semanas antes, pesquisas eleitorais de diferentes institutos davam como certa a vitória do oposicionista. Todos esses abusos levaram a oposição a contestar o resultado. De todas as orientações que o Maduro recebeu, faltou uma: não deixa imprimir os votos. Não deixa fazer atas eleitorais, porque se a oposição põe a mão nisso, a farsa vai cair. A farsa vai cair. Então, às vezes eu fico me perguntando, quem será que deu orientação para o Maduro usar essas urnas eletrônicas e manter o papelzinho ali? Não sei quem deixou, né? Porque se não tivesse esse papelzinho, Maduro hoje estava lá, todo pomposo, e quem é que ia questionar o resultado dessa fraude, mau caráter que aconteceu na Venezuela, né? Então, assim, todo mundo está vendo que o que acontece lá é um reflexo muito, muito grande do país vizinho, né? Abraço, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Meio-dia eu tô de volta pra gente bater mais um papo. Abraço.